E é uma coisa, até aproveitando a pergunta aqui, que a gente falou um pouco dessa questão da hereditariedade, né, dos pais. Tiveram 2 pessoas que perguntaram, né? A Elisa perguntou aqui um pouco como buscar, né, começar para buscar o diagnóstico no adulto, né? Muitas dúvidas, às vezes, em relação a TDAH e TEA, né, o espectro autista. E, né, a professora curiosa também perguntou, né, diagnóstico de TDAH no adulto, como melhorar a qualidade de vida, driblar os sintomas. Então, vai ao encontro dessa nossa conversa, né? Essa é uma questão interessante, ou seja, então aqui nós vamos falar do grupo adulto, TDAH, que quer tratar. Então, primeiro ponto. Porque tem gente que tem TDAH e não e assim, só furando um pouquinho, antecipando. Realmente tem pessoas que têm o diagnóstico de TDAH, passou uma vida inteira ali criando estratégias compensatórias e tá ali. Exatamente. Foi pro comércio, né? Foi para uma área dinâmica. A demanda se tornou menor, teve sucesso. Sim, de fato, entendo, mas não dá para fazer essa associação de causa e efeito no sentido de que a criança também vai passar pelo mesmo caminho. Com certeza. Mas talvez também essa pessoa não vai querer entrar no tratamento. Mas continue, por favor, sobre o tratamento. Uma dúvida interessante também é pensar que o tratamento ajuda que a gente consiga perceber que eu tenho como modificar os sintomas, que é isso que a professora curiosa perguntou, né? Então, assim, como melhorar a qualidade de vida e driblar os sintomas. Gostei dessa palavra, driblar os sintomas. É ótimo. Porque como que você vai driblar os sintomas? Tratando. E a maior parte dos casos a gente vai falar aqui, né? O tratamento mais eficaz para TDAH é o tratamento farmacológico. Mas, em alguns casos, as pessoas tratam também se adaptando com o sintoma na vida. Então, se você tem um sintoma que ele por si só algo que te gera movimentação, você gosta de novidade, você vai em busca de... Talvez um emprego que tenha essa demanda pode ser muito útil, né? Eu tenho amigos que são hiperativos e eles têm atividades, se encaixaram bem em atividades mais dinâmicas, né? Então, você vê lá ambientes, quem trabalha com gastronomia, né? Um restaurante, comércio, algumas coisas mais criativas, precisa um pouco desse dinamismo. Por outro lado, algumas áreas são muito protocolares, cheias de regras, né? Eu vejo direito, medicina mesmo, engenharia, esses cursos mais clássicos, eles têm uma demanda, às vezes, muito tempo de estudo longo, de assuntos monótonos, e também no trabalho você tem toda uma regra. Ser médico, por exemplo, é muito difícil. Quando você é muito agitado, porque acaba que você não pode fugir do protocolo. Tem lá os tratamentos, então tem os diagnósticos e como que aquilo vai ser tratado. A gente não fica inventando muito a roda. Não tem como, né? Mas, em compensação, pessoas criativas e hiperativas podem criar novas formas de atender, né? Ou trabalhar numa questão mais de gestão da medicina, que às vezes tem muita carência, né? De bons médicos que façam gestão, ou que pensem em estratégias diferentes, né? E vão trabalhar, às vezes, em pesquisa. Então, isso é válido e entender esses sintomas, né? Então, no adulto, quando o diagnóstico não foi feito na infância, na idade adulta é importante a gente entender qual o prejuízo que está acontecendo para, primeiro, lembrar que é um transtorno do neurodesenvolvimento. Sim. Então, se na infância o sintoma estava mais prevalente, ele pode diminuir ao longo do tempo, principalmente a hiperatividade, né? Diminui muito no adulto. E se esse adulto ainda mantém algum componente, vamos pôr, desatento, ou um componente um pouco hiperativo, em geral é mais desatento e gera prejuízo para ele, por exemplo, ele estuda, ou ele é professor, né? Então, ou ele tem alguma coisa de uma família grande de filhos para cuidar, uma casa, uma rotina mais estruturada que está tendo dificuldade, né? Está esquecendo muitas coisas, está tendo dificuldade de manter, né? Essa rotina. O tratamento, principalmente farmacológico, é muito útil. Até porque começam a surgir outras comorbidades, que é muito comum, por exemplo, obesidade mesmo, né? Sim, porque... comorbidades clínicas, são várias. Exato. Tanto geneticamente, né, relacionadas, quanto consequências, né, do efeito em si, né? Então, assim, isso é muito bom.